É sempre bom quando vemos mesmo os mais pequeninos. Muitos vão a chorar, mas outros vão com uma alegria muito grande. E isto é assim, faz parte. Sabem que, de facto, acho que o nosso Senhor Jesus... Às vezes nós temos uma imagem, e a mensagem desta manhã, mais do que uma mensagem de Páscoa, como estamos habituados, eu queria vos apresentar o nosso Deus de uma maneira que nos possa fazer pensar um bocadinho neste Deus maravilhoso que nós temos, neste Deus tão completo, que nos dá tanto. E as crianças são o reflexo disso. Eu acredito, quando o Senhor Jesus Cristo, isto é uma à parte, não faz parte da mensagem, mas quando o nosso Senhor Jesus Cristo cá estava, não é por nada que as crianças queriam ir ter com Ele. Que as crianças, naquele tempo, o que sobrava era para eles e raramente eram lembrados. Porque era assim, a tradição era assim, ou seja, os cabelos brancos estavam acima de qualquer outra coisa. E as crianças eram postas de lado, mas o nosso Senhor Jesus Cristo devia ter uma atenção muito especial. Eu acredito que até ele, sendo carpinteiro, muitas das vezes nos seus tempos, poucos tempos livres, estou a especular, não sei se seria assim, mas ele fazia carrinhos, não digo carrinhos, mas carroças. Carrinhos não havia, para os mais pequeninos, eu não sei, mas eu acho que seria assim. Não sei, olha, fica na imaginação de cada um, mas eu gosto de lembrar do Senhor Jesus Cristo assim. E eu hoje vou-me armar a Carlos Oliveira. Vou chamar aqui o Samuel. Samuel. Sabem que isto é o Carlos Oliveira que faz destas coisas, não é? Mas ele não está cá. Samuel, muito bom ter aqui. Eu não sabia que o Samuel e a Mariana estavam aqui, mas é sempre muito bom. Eu dou graças a Deus pelo Samuel e a Mariana. Continuem a orar por eles. Sabem que eu, de alguma maneira, tenho acompanhado o Samuel e a Mariana, mas mais o Samuel, já há muitos anos. Ele esteve a trabalhar comigo, a fazer umas pescatadas comigo também. Vivemos muita coisa juntos. Quando a bocado iam cantar aqui, eu era para chamar o Samuel, porque ele cantou muitas vezes, sim, para cantar. Ele cantou muitas vezes para mim, eu já não o podia ouvir, a sério, mas ele cantou muitas vezes para mim e não se calava. Logo de manhã às 8 horas, alguém a cantar-me ao ouvido é qualquer coisa. Mas eu dou graças a Deus pelo Samuel, porque a gente estamos juntos nesta jornada já há algum tempo. E é uma alegria muito grande ver, acima de tudo, e agora a sério, acima de tudo, ver o Samuel e a Mariana com o desejo de servirem ao nosso Deus. Orem por eles no Algarve, e eles têm servido na igreja local lá, que o Senhor continue a cuidar deles, a cuidar do futuro deles, e eles têm vivido um casamento que é uma aventura. Continuem a orar por eles mesmo, porque eles têm viajado também há algum tempo, têm viajado muito, têm tido alguns pequenos acidentes físicos mesmo, mas oremos por eles e tem sido muito bom partilhar esta boa jornada e acredito que eles agora vêm ver a família e lá está, ganhamos em eles estarem aqui connosco, mas orem por eles, orem também pelo Pedro e pela Raquel, e é bom, pela Isabelinha e pela Mana mais nova, que o Senhor possa cuidar, mas acima de tudo que o nosso Deus nos dê a alegria de podermos ver os nossos pequeninos crescerem. Como o Samuel cresceu, que eu a primeira vez que o vi entrar, ele era muito pequenino, nas antigas instalações. Ele e a Raquelita, os dois juntos, a Raquel sempre muito bem comportada, o Sami também, às vezes, mas é sempre muito bom. Samuel, vou-te pedir para orares, pode ser? Obrigado. E se quiseres dizer alguma coisa, desculpa, se quiseres dizer mais alguma coisa, estás à vontade. Obrigado, é sempre um gosto aparecer aqui e ver novas caras, até quando foi o casamento do Lucas tivemos essa oportunidade, saímos lá de coração cheio por ver a maioria e agora ver os restantes e mais alguns enche-nos o coração a ver-os outra vez, porque lá em baixo estamos muito longe e as saudades vão acumulando. É bom, é só bom. O de Deus é bom. Boa. Obrigado. Força, Samuel. Senhor, te quero agradecer ainda a tua presença por mais este dia, Senhor, por podermos estar aqui todos a partilhar, Senhor, das nossas alegrias, das nossas preocupações a Ti, Senhor. Obrigado porque temos esta família, Senhor, cujo Joel é o Teu nome, Senhor, é a Tua pessoa, Senhor. Obrigado pelo Teu imenso amor que nos trouxe aqui, Senhor, e nos faz olhar para o lado e amar ainda mais o nosso irmão que está ao lado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque és Tu que nos enches o coração, Senhor. És Tu que nos fazes acordar de manhã e realmente, ao invés de contar os dias na parede, Senhor, nos fazes saber que o nosso objetivo é entregar no final desse dia o dia a Ti, Senhor. Fazê-lo vivido para Ti.
Senhor, te quero pedir para que sejas com o Nando, Senhor, com a sua família, para que lhe também dês as palavras que tu queres que sejam ditas na mensagem de hoje, Senhor, e que possamos também, mais uma vez, encher o nosso coração com a tua palavra e levá-la até casa em reflexão, Senhor, e até mesmo em espalhá-la aos outros, Senhor, àqueles que nos são mais próximos, que também nos preocupam o coração para que entrem nos teus caminhos. Isto é tudo o que eu te peço e agradeço, no Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Samuel. Obrigado. Tá, sempre juntos. Esta manhã, eu não combinei nada com o nosso irmão Zé de Carvalho, mas ele esta manhã, o pequeno pensamento que ele deu, ele falava acerca dos heróis da fé e quando nós lemos na palavra de Deus em Hebreus 11, nós lembramos, a palavra de Deus faz-nos lembrar de alguns homens que viveram pela fé. E quando nós nos lembramos deles, e foi aquilo que o nosso irmão Zé de Carvalho disse, enquanto nos lembrarmos deles, ou seja, o seu nome permanecerá. E é assim connosco. Quando nós nos lembramos de alguém que já partiu, e eu, quando falo nisto, lembro-me sempre da nossa irmã Francisca. Sei que há muitos que dizem, Nando, vais tocar outra vez no nome... Mas eu lembro-me sempre da nossa irmã Francisquinha e hei de me lembrar sempre dela pela sua fé genuína que ela tinha no nosso Deus e pela sua dedicação. Mas os nossos filhos, os meus filhos também se lembram dela, mas os filhos deles já não se vão lembrar da nossa irmã Francisquinha. Porque é a lei da vida e isto funciona assim. Nós vamos sendo lembrados por aquilo que nós fomos, por aquilo que nós fizemos, de bom e de mau, mas que assim seja daquilo que nós fizemos de bom, ou seja, daquilo que o Senhor em nós fez com que nós fôssemos lembrados, ou seja, houvesse uma lembrança nossa, olha, aquela nossa irmã, uma mulher de fé, e isso de facto é muito bom, porque é o testemunho, é o legado que nós deixamos enquanto cá estivermos. Só para dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo é muito mais do que isso. Quando nós nos lembramos dele, não é alguém que fez algo. Claro que é alguém que fez algo. E esta manhã nós não vamos falar de alguém que só fez algo, mas é alguém que faz ainda hoje. É alguém que vive, que está vivo. Quando nós nos lembramos de alguém que já partiu e já não está entre nós. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que falamos dele hoje, é porque ele vive. E vive intensamente. E que quer fazer uma obra em nós. Todos nós que aqui estamos, pelo menos eu, quando era miúdo, foi-nos vendido uma mentira logo em criança, quando entramos na escola. É-nos vendida uma mentira. E se eu vos fizesse essa pergunta, que vocês pusessem num quadradinho verdadeiro ou falso e vos desse um papelinho e vocês no fim entregassem-me, eu não sei quais seriam as respostas. A mentira que nos foi vendida desde crianças, quando fomos para a escola, é que todos nós, que os animais dividem-se em duas classes, os racionais e os irracionais, e que nós somos os racionais, animais racionais. Se vos entregássemos uma folhinha e vocês pudessem, verdadeiro ou falso, o que é que vocês poderiam pôr? Não me respondam. O que é que vocês iriam pôr? Somos animais racionais ou irracionais? Será que o homem é isso? É um animal? Nós não somos animais. Que mentira é esta? E nós crescemos com isto. E crescemos mais ou menos ao mesmo nível. A única coisa que nos difere é sermos racionais. Mas tudo o resto somos muito parecidos. Logo à partida diminui-nos. Logo à partida diminui a criação de Deus. Vamos ler o que é que Deus diz acerca disto. Mais do que nós pensarmos nisto ou naquilo, vamos ver o que é que Deus diz. Gênesis 1, 26. No capítulo 1, logo no princípio, capítulo 1 e versículo 26 de Gênesis, a palavra de Deus diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança e imagem. Irmãos, nós não somos animais. Nós somos criação de Deus, à imagem do Deus vivo.
Isto é algo tremendo. O qual nós fomos planeados para que possamos refletir nesta vida, de facto, a glória de Deus aqui na Terra. Para que nós possamos refletir a imagem de Deus. É uma responsabilidade muito grande. Ou seja, e como é que nós podemos fazer isso? Nós fazemos isso expressando o quê? O que é que nos difere dos animais? Expressando a justiça, expressando o amor e a bondade. Esta mesma justiça que Deus exerce, este mesmo amor e esta mesma bondade, é isso que nos difere. E então é nossa responsabilidade fazermos a diferença. Quero-vos dizer que é impressionante quando nós pensamos nisso. Como é que Deus nos fez? E isso é algo maravilhoso. Nós pensarmos num Deus vivo que não precisa de nós para nada, mas o seu amor é tão grande, que Ele planeou tudo desde o princípio. Ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos. Percebem? Deus e o Verbo, que é o Senhor Jesus Cristo e o Espírito, estavam lá. Porque Ele não diz, eu vou fazer o homem à minha imagem. Não, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, aquilo que eu devo expressar enquanto aqui eu estiver, tem que fazer diferença. Tem que fazer moça na vida daqueles que nos rodeiam. Sabem? Cada um de nós possui um propósito único. E é algo que nos deve pensar. É um propósito. Que propósito? O que é que eu ando aqui a fazer? Que propósito é que o Senhor tem para a minha vida? E isto faz parte do plano de Deus para cada um de nós. Nós somos únicos. Não existem dois Jé de Carvalhos, não existem dois Samuéis, não existem dois Nandos, nem dois Pedros. Somos únicos, com um propósito que Deus estabeleceu. E devemos nos focar aí. Devemos pensar assim, o que é que Deus quer de mim? O que é que Deus está a fazer na minha vida? Sabem que, infelizmente, nós hoje temos, no nosso país, por aí afora, pessoas que celebram um ritual. Pessoas que celebram um ritual em que o nosso Senhor Jesus Cristo está naquela cruz, está pregado naquela cruz. Nós não, nós celebramos uma cruz vazia, em que o nosso Senhor Jesus Cristo, mais do que nunca, Ele está vivo. E Ele quer fazer diferença. Ele quer esse propósito e esse plano que o Senhor estabeleceu na nossa vida, Ele quer fazê-lo cumprir. Mas sabem, o nosso Deus não é um Deus que nos obriga a dar um passo. O primeiro passo tenho que dar eu. Lá está, aquilo que nós falávamos, que é o primeiro passo de fé, tem que ser nosso. Tendo a certeza absoluta de que o Senhor irá pôr o caminho. Porque a palavra de Deus diz isso. Quantas vezes o Senhor não diz, tem bom ânimo, eu estarei contigo. Mas tu tens que fazer isto, tens que dar o primeiro passo. Sabem que se está aqui alguém que ainda tem dúvidas do amor do nosso Deus, possa pensar nisto. Possa pensar de que somos únicos. Fomos feitos de uma maneira estrondosa, e a palavra de Deus diz isso, de uma maneira que nem nos passa pela cabeça. Sabem que eu pedi ajuda à minha sobrinha Eva, porque eu tive a ouvir uma neurocientista a falar acerca do nosso cérebro, e fiquei maravilhado, porque de facto isto é uma máquina. Deus, quando nos fez-nos de uma maneira mesmo estrondosa, nem nos passa. E essa neurocientista dizia que nós ainda só estamos na praia, ou seja, ainda só descobrimos um bocadinho, ainda não conseguimos entrar na profundidade do que é o nosso cérebro. E eu pedi a Eva que me fizesse um pequenino texto, porque é uma área dela e que ela apaixona-se por isso. E eu pedi à minha sobrinha, vejam lá, ainda há dias estive a limpar-lhe as fraldas, e eu agora pedi ajuda a ela, e eu disse, olha Eva, vais ter que me ajudar, vais ter que fazer um textozinho ao tio, porque eu sei que é um assunto que te apaixona e eu preciso da tua ajuda. E ela então ajudou-me. E então eu vou-vos ler, só para nós podermos perceber de facto este Deus maravilhoso, este Deus que quer ter comunhão connosco, este Deus criador que quer que possamos viver todos os dias de uma maneira intensa e confiarmos nele. Sabem, o facto de, e nós os jovens vão falar acerca do medo, às vezes o medo faz com que nós não demos passos.
o medo faz-nos retrair, o medo faz-nos tirar a confiança. E isso entristece Deus. Sabem que Deus é tão presente, que a palavra de Deus diz que muitas das nossas atitudes entristecem o Espírito de Deus que habita em nós. Mais do que isso, mais do que entristecer ainda, abafam. Ou seja, o Espírito de Deus que habita em nós, o medo, muitas das vezes, faz com que ele não possa ser ativo, não nos possa impelir. Porquê? Porque nós abafamos-o com medo. Mas eu vou ler isto. É assim, fiz aqui algumas alterações, eu não, Raquel, e pôs-me aqui no telemóvel para eu poder agora vos ler. Então diz assim: a grandiosidade da criação de Deus revela-se de forma ainda mais impressionante quando nos debruçamos sobre a obra-prima que é o nosso cérebro. Logo nos primeiros dias de vida no útero, pequenas células nervosas, os neurónios, começam a formar uma rede assombrosa. Cada um deles gera impulsos elétricos que se propagam como a eletricidade que corre pelos canos da nossa casa, conduzindo informação de um ponto ao outro da célula. Essas correntes viajam ao longo das fibras dos neurónios e, ao chegarem ao fim de cada célula, descarregam pacotes de substâncias químicas, os neurotransmissores, num espaço minúsculo chamado sinapse. A transmissão dessa mensagem pode ativar as células a célula seguinte a gerar um sinal elétrico e por aí vai. Ao longo de milhões de neurónios, temos sensivelmente 86 bilhões de neurónios. É precisamente essa combinação de eletricidade e química que dá ao nosso cérebro a sua força vital. Consome-nos 25% da energia que nós consumimos, o nosso próprio cérebro. O córtex pré-frontal, pois tem estas palavras muito bonitas, não é? O humano continua a amadurecer até aos 25 anos. Ou seja, Deus fez tudo tão bem. Ou seja, que o nosso amadurecimento vai até aos 25 anos. Agora, imaginem o que é que se nos está a minar a nossa mente. De que muito cedo a criança pode decidir fazer aquilo que ela entende e o que é que ela quer ser. Quando só aos 25 anos existe crescimento até aos 25 anos. Impressionante. Permite-nos refinar o autocontrole, o planeamento a longo prazo e a empatia. Só nós desenvolvemos linguagem simbólica complexa. Só nós, feitos à imagem e semelhança de Deus. Um sistema de sinais que vai muito além dos impulsos elétricos e químicos, pois cria gramática, vocabulário e metáforas para transmitir emoções. Só nós, mais nenhum animal, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Só nós refletimos sobre a nossa própria existência. Distinguimos o certo do errado e temos a capacidade de refletir sobre o que estamos a fazer na Terra, como cá viemos parar ou para onde vamos. O que é a nossa vida quando isto tudo terminar? E, sobretudo, apenas em nós, essas comunicações neuronais dão origem à criatividade artística, à ciência, à capacidade de nos relacionarmos com Deus. Não existe mais nenhuma criatura que possa criar. Só nós podemos criar. Todos os outros seres vivos, eles vivem por intuição, instinto. E nós não, nós criamos, é a mesma, lá está a imagem e semelhança de Deus, um Deus criador maravilhoso. Ao viajar por esse universo microscópico, deste impulso elétrico que corre pelos neurónios, até as sinapses químicas que moldam cada pensamento e cada emoção, percebemos o alcance e a sabedoria do Criador. Em cada impulso, em cada combinação, neurotransmissores, ressoa a assinatura divina que nos chama a ir além do instinto e criar cultura que reinasse sobre eles. Eles quiseram ter um rei igual a todos os outros. Imaginem, o povo fez uma troca e Deus desistiu? Não desistiu. Deus continuou a amar o seu povo e Deus continuou a fazer a obra de uma maneira tremenda. E nós vemos mais à frente, quando o nosso Deus tinha tudo planeado. E o que é que Deus pensou? Não há volta a dar. Eu tenho que voltar à terra, eu tenho que ir lá e eu próprio sofrer para que o povo possa olhar para mim como Salvador. E o que é que Deus fez? Veio na figura do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele habitou entre os homens.
O nosso Senhor Jesus Cristo habitou entre os homens. Sabem, com um propósito de ser servido. Acham? Acham que Ele veio ser servido? Acham que Ele veio num cavalo branco com asas para poder ser servido? Ele veio da forma mais humilde, onde nem sequer espaço havia para Ele nascer. E Ele veio. Deus veio à Terra. Ele esteve aqui com o propósito, com um propósito, de morrer por ti e por mim. Porque não havia outra hipótese. O nosso pecado era tão grande, as nossas falhas eram tão grandes, que não havia ninguém. E a palavra de Deus diz que não há um justo, não havia um justo sequer que se pudesse chegar a Deus e dizer, eu vou fazer a obra. Não havia. Teve que Deus vir à Terra na figura do nosso Senhor Jesus Cristo e morrer por cada um de nós. E sabem uma coisa? O que é mais triste é que o povo rejeitou o Salvador. O povo escolheu alguém que era um homicida. Quando foi dado ao povo escolherem quem é que vocês querem que eu liberte, Barrabás ou Jesus Cristo, e o povo, todo o povo, gritou em alta voz, crucifiquem-no, crucificam ao Senhor Jesus Cristo e libertem Barrabás. Sabem que naquele momento em que o Senhor Jesus Cristo estava na cruz para cumprir um propósito divino, Ele entregou-se. Deus tinha o poder, o Senhor Jesus Cristo tinha o poder de, com pestanejar dos olhos, ou nem isso, todos aqueles soldados se evaporarem, desaparecerem dali. Mas sabem que a palavra de Deus diz que Ele manteve-se mudo. E alguém que, perante uma acusação, não diz nada, é porque assume a culpa. Ele não assumiu a sua culpa, porque Ele era justo, era perfeito. Ele assumiu a nossa culpa. E Ele foi àquela cruz pagar por um preço muito alto. Sabem, foi um preço de tal ordem que foi a separação. Para além da dor física, foi a separação do Pai. Em que naquele momento as nossas culpas caíram sobre Ele. Sabem que ao pensarmos nisto, ao pensarmos neste Deus tão maravilhoso, no nosso Senhor Jesus Cristo, que o pouco tempo que aqui esteve, para além de pagar a nossa culpa, Ele serviu. Ele deu-nos o exemplo. Sabem, ele precisaria de 12 homens para estarem com Ele, para que a obra fosse feita? Acham que o Senhor Jesus Cristo precisaria dos 12 discípulos para que andassem com Ele? Não, Ele não precisava deles para nada. Mas Ele quis dar o exemplo. Ele quis passar o testemunho. Ele quis que eles pudessem exercer aquilo que é de maior: a justiça, a bondade e o amor de Deus. É isso que o Senhor nos pede a nós. Que nós possamos exercitar na nossa vida todos os dias isto. Porque o nosso Deus é vivo. E Ele morreu por cada um de nós. Mas sabem, ao morrer por cada um de nós, houve algo maravilhoso que aconteceu. Ele ressuscitou. E quando Ele ressuscita, porquê? Porque a morte não tinha poder sobre Ele. E o trabalho foi completo. Quando nós ainda esta manhã ouvimos, e o nosso irmão Zé de Carvalho falava acerca disso, quando o nosso Senhor Jesus Cristo disse que estava tudo consumado, ou seja, não havia mais nada que pudesse ser feito. Sabem que tudo aquilo que nós fizermos hoje, para que possamos ganhar a salvação, nós estamos, de alguma maneira, a diminuir aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez naquela cruz. Sabem o que é preciso hoje? É nós queremos verdadeiramente, é um ato de fé, é aquilo que nos leva, é aquilo para o qual fomos talhados, adorarmos o nosso Deus, numa fé tão grande que nós possamos pensar, não, Senhor, Tu planeaste e Tu fizeste tudo tão bem. É impossível, da maneira como Tu me criaste, de uma maneira tão estrondosa, de uma maneira tão maravilhosa, eu viver esta vida assim. Tem que haver algo mais. Esta vida não acaba assim. Sabem que uma vez fomos para o Alentejo a evangelizar. Sabem que evangelizar um alentejano, perdoem-me os alentejanos que estão aqui, mas são homens de convicções e são homens duros. Porquê? Pela vida. A vida tornou-os assim, duros. E é difícil evangelizar um alentejano.
porque eles são muito céticos e são terra a terra. O que é, o que não é, e é assim. E uma vez fomos evangelizar, temos aqui um alentejano, o nosso Zé, é alentejano. Lá está, ele foi duro, mas quando ele se converteu, porque eles são assim, os alentejanos são duros, mas quando se convertem, esqueçam, aquilo é sempre a aviar. E graças a Deus por isso. E quando nós fomos ao Alentejo evangelizar, estávamos a falar, houve um alentejano, não sei se foi com o nosso irmão Zé de Carvalho ou foi com o nosso irmão Carlos Oliveira, que o nosso irmão Carlos Oliveira falou-lhe, quando lhe falou na questão de o que é que há para além disto, quando lhe diz assim, se você cair aqui morto, o que é que lhe falta? O seu corpo está aqui, mas há alguma coisa que falta. Ele ficou assim a olhar, não disse uma palavra, nunca mais me esqueço, mas no olhar dele, tudo aquilo que foi dito antes, ele não gravou, mas quando lhe disse que alguma coisa lhe faltava, alguma energia ali que de repente desapareceu, ele ficou a olhar e foi-se embora e não disse uma palavra. Eu não sei se ele foi refletir, mas uma coisa é certa, é isto que acontece. Alguma coisa falha, alguma coisa falta ali. E o que é? A nossa alma, ela é eterna. Ela é eterna. E houve alguém que pagou um preço muito alto para resgatar a nossa alma, que é tão preciosa. A palavra de Deus diz que todo o dinheiro desta vida, todas as riquezas deste mundo, não têm o valor que tem uma alma. Possamos pensar nisso. Agora imaginem, quando nós falamos a alguém, imaginem este alentejano, eu encontrá-lo no céu. É qualquer coisa. Imaginem, se nós de facto percebermos de que uma alma, alguém é tão precioso para Deus, então é importante nós falarmos. É importante que esta verdade possa passar. É importante que nós possamos pregar Cristo vivo. Isso é tão importante. E sabem que depois de tudo isto, de eles rejeitarem o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus o que é que fez? Deus enviou o seu Espírito para que habitasse entre os homens e para que fizesse maravilhas. E sabem o que é que aconteceu? A palavra de Deus diz que o povo rejeitou o Espírito Santo. Quando matou Estevão, Estevão estava cheio do Espírito Santo. E o povo rejeitou, não quis. O povo estava agarrado à religião. O povo estava agarrado à tradição. O povo estava agarrado àquilo que era a lei. Porquê? Porque lhes dava alguma segurança. Porque é aquilo que eu faço. Porque nós queremos sempre fazer alguma coisa para obter algo. E então pensavam, não, nós temos que fazer alguma coisa. Não, o Senhor Jesus Cristo já fez tudo. E o povo continuava a não acreditar nisso. E rejeitou o Espírito. E sabem o que é que Deus fez? Desistiu? Não desistiu. Depois de Deus passear com Adão e Eva, depois de Deus querer reinar, depois do Senhor Jesus Cristo estar aqui connosco, depois do Espírito Santo poder inundar a vida do seu povo, os judeus rejeitaram o Espírito Santo ao matarem Estevão, o que é que Deus fez? Deus virou-se para todos. Isso eu vou dar oportunidade a todos. Aqueles que verdadeiramente crerem no Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador, eu passo a fazer morada neles. Sabem o que é isso? A palavra de Deus diz que passa a fazer morada em nós. Nós já lemos isso. A partir do momento em que eu creio verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo, o Espírito de Deus habita em mim. Eu sou uma nova criatura. É Deus que vive em mim. Deus disse assim, prontos, eu agora vou viver dentro de vocês. Eu vou fazer morada em vocês. O vosso corpo já não é mais vosso, é meu. Porque eu vou agir dentro de vocês. De dentro para fora. Sabem que a grande diferença entre a religião e o cristianismo é esta. O cristianismo muda de dentro para fora. E a religião quer nos mudar de fora para dentro. Quando Deus passa a habitar dentro do nosso coração, é Ele que faz a obra. É Ele que torna esta nova criatura, este novo ser, que é outro milagre que começa a acontecer todos os dias. Daí Deus viver. O Senhor Jesus Cristo vive mais do que nunca. Porque todos os dias acontece um pequeno milagre na nossa vida. Aquilo que eu fazia já não me dá mais gozo, já não me dá mais prazer. Aquilo que eu fazia, mas ainda dá-me algum prazer, mas entristece-me, dá-me medo. Então isso é a obra acontecer. É nós cada vez, e a obra é esta, é cada vez nós sermos mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo.
a esta obra chama-se santificação. É algo tremendo, que vai acontecendo na nossa vida, esta transformação vai acontecendo na nossa vida, até nós partirmos. Nunca conseguiremos atingir a plenitude, porque a plenitude é o nosso Senhor Jesus Cristo e nós devemos imitar, nós devemos querer ser. Porquê? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. É algo que nos difere, é nós queremos ser cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. E é isso que nos deve motivar. Sabem porquê? Porque houve um dia alguém que fez isto. Vamos abrir. E eu faço questão de abrirmos Isaías e vou terminar com este trecho das Escrituras. No livro de Isaías, no capítulo 53, Isaías 53. E se sabem que se chegamos até aqui, até este momento, e hoje temos a certeza plena da salvação através do nosso Senhor Jesus Cristo, e não é mérito nosso, é unicamente a obra redentora da cruz, daquilo que o Senhor fez, e tudo foi feito de uma maneira tão maravilhosa, mas houve alguém que pagou um preço muito alto, e a palavra de Deus diz assim: e quem me deu crédito? E quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante Ele e como uma raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e comum que quem os homens escondiam o seu rosto era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. Castigado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. E era este pensamento que eu queria partilhar com os irmãos.